modelo de adoração nas Escrituras. Ele afirma o seguinte: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. E isso é uma grande realidade. E o louvor cai bem, a Bíblia diz que o louvor cai bem, não é para todo mundo. O louvor cai bem para os justos. O louvor cai bem, todo mundo pode louvar, qualquer pessoa pode louvar. O ímpio, o incrédulo, qualquer um, mas o louvor cai bem para os justos, para os santos, para aqueles que têm aliança. Aí cai, o louvor vem como luva, né? Que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Amém? Nosso louvor é fruto de relacionamento, de andar com. Então, cai bem para nós. E que bom que você está aqui. Esse momento é tão precioso, porque é o momento em que a igreja se reúne para juntos adorar, para juntos participar da comunhão, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E o nosso tema nesta manhã é um tema muito precioso, voltando ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que se torna tão importante nos dias que estamos vivendo. Em Apocalipse 2, você pode colocar por gentileza, Apocalipse 2, versos 4. Vamos voltar, vamos para o verso 1, pode voltar, obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que colocou à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A gente verifica aqui o próprio Jesus escrevendo a essa igreja, e ele vai dizendo que eles são, eles têm conhecimento, têm reprovado aquilo que é mal, têm trabalhado, têm se aplicado, têm perseverado. Mas eles têm feito tudo isso sem um ingrediente que é fundamental. Queridos, como essa palavra é algo para mudar a tua vida. Amém, meus amados? Veja, o que o próprio Jesus está dizendo: não adianta você estar na igreja fazendo um monte de coisa, perseverando, até frequentando o culto, reprovando aquilo que é mal, colaborando. Não adianta você fazer nada disso se não tiver um amor genuíno banhando tudo isso. É o próprio Jesus. Isso é tão grave que Jesus diz o seguinte: você precisa se arrepender disso, porque isso constitui um pecado, algo que precisa de arrependimento. Então, veja que isso nos faz parar para pensar: será que tudo que eu estou fazendo na igreja está banhado de amor de verdade? Ou simplesmente eu gosto de estar de vez em quando, eu gosto de estar envolvido com as pessoas? Afinal, o ser humano precisa de relacionamento. Então eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de me envolver, trabalhar, eu gosto disso, faz parte das minhas características. Será que tudo que você está fazendo está desse jeito? Porque, vamos avaliar aqui, meu querido, isso aqui é urgente,
o próprio Jesus está dizendo isso, e ele fala com uma igreja que é ativa, uma igreja que veja, pelo que a gente leu, doutrinariamente correta, é uma igreja que tem doutrina correta, é uma igreja que trabalha, mas ele diz o seguinte: com tudo isso, falta-lhes o principal, amor. Eu já conheci no decorrer da minha vida muitas pessoas que gostam de estar envolvidos com trabalhos, com atividade, gostam de fazer as coisas, etc. Mas, queridos, a Bíblia está nos dizendo aqui que isso não é o suficiente. Tem um perigo silencioso aí, tem uma doença silenciosa aí, que é a falta de amor. É possível, pelo que nós estamos lendo aí, na carta a esta igreja, que é possível você estar envolvido na obra de Deus, mas ter abandonado a essência, o primeiro amor. E primeiro amor é mais do que emoção, meus queridos, é mais do que emoção. De fato, a gente vê aqui uma figura de coração. O primeiro amor é uma postura do coração. O primeiro amor é uma devoção pura, singela, é um prazer imensurável, grava isso, é um prazer imensurável em estar na presença de Deus, de estar reunido com o povo de Deus. E eu fico me perguntando, Sandra, Keb, como existem pessoas que muitas vezes trocam as coisas do reino de Deus, não tem mais prazer, não tem amor, porque, queridos, o amor, a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, tamanho é o poder do amor, o amor é o vínculo da perfeição. Se você tiver amor, você está perfeito. Então nós verificamos que o amor, ele vai além de todas as coisas, e prazer em estar na presença de Deus, zelo, presta atenção nessa palavra, zelo, zelo. Se eu tenho zelo, que é um sentimento que envolve temor, não medo, temor, que envolve o que? Reverência, reconhecimento de quem é Deus, o que Ele representa. A gente cantou aqui, nosso Deus é um Deus extraordinário, reina na terra e céu. Isso traz poder e autoridade, meu querido. Ele reina na terra e céu, com saber, porque Ele tem toda a sabedoria, com poder, Ele é todo poderoso, e com amor, veja, amor. E quando nós olhamos a palavra de Deus, o amor é fundamental. Zelo pela presença de Deus, e uma alegria profunda em servir ao Senhor. Alegria profunda que faz com que você faça as coisas com um coração totalmente entregue, envolvido em amor. Você não está só trabalhando, você está oferecendo aquilo como uma adoração a Deus. Você não está só envolvido com as coisas, fazendo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu estou no diaconato, eu tenho que trabalhar, eu tenho a escala, eu tenho que cantar, eu preciso tocar. Não é só isso. Você tem um amor tão profundo envolvido nisso, que uma alegria profunda toma o teu coração, uma alegria imensa toma o teu coração, e te faz extrema falta não estar envolvido com a obra do Senhor, fazendo as coisas para Ele. E quando você faz, você está sentindo no teu coração, isso é para o meu Deus, isso é para o meu Senhor. Pai, está aqui o meu trabalho, a minha adoração, tudo é para Ti. Meus queridos, como os crentes têm se desviado disso. É por isso que muitos crentes dão desculpas para não vir na igreja, perderam o primeiro amor. Meu querido, sabe o que faz uma pessoa religiosa? Eu vou dizer isso para você com sinceridade e com amor, mas uma pessoa religiosa, ela cumpre obrigações. Uma pessoa religiosa, ela diz assim, hoje é dia de ceia, vou na igreja. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho algo contra você. Te falta o primeiro amor. Se arrepende rápido, porque senão eu virei.
Olha só, então, meus queridos, primeiro amor é algo que todos nós precisamos buscar e rever constantemente se ele continua em nossa vida. Veja só, o texto vai dizendo aqui, Jesus vai dizendo, lembra-te de onde caíste. O que ele está dizendo aqui? Ele tá chamando a cada um de nós para uma autoavaliação, uma autoavaliação profunda. Lembra, pensa agora, lembra, quando foi que isso começou a acontecer? Faça uma autoavaliação profunda e honesta. Meus queridos, porque eu vou dizer, nos tempos que nós estamos vivendo, você está vendo o caos que está se estabelecendo no mundo? E tem um caos se estabelecendo, onde o Brasil está sendo protagonista. Meu Senhor do céu. Meus queridos, vocês estão percebendo para onde nós estamos caminhando? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? E nós precisamos mais do que nunca olhar para o alto e perceber que a nossa redenção em Cristo está próxima. Amém? Posso ouvir um amém maciço? Sabe? Agora tem um detalhe, fazendo um parêntese aqui fora do assunto, mas eu quero te dizer que a gente estava vivenciando momentos tão preciosos aqui agora no louvor, sabe? Eu sei, você sabe, querido, por exemplo, em algumas vezes eu faço o repertório, outras vezes algum dos irmãos do ministério dá sugestões do repertório, eu falo do que eu vou pregar para corroborar com o que eu vou pregar. Mas você sabe que existem momentos que são melhores, mais especiais. Todo momento na presença de Deus é bom, agora tem uns momentos que são melhores, é mais presença, é mais unção. Ontem, esse repertório que nós cantamos ontem, eu elaborei em meio a um momento de oração. Eu estava orando com muito zelo do que a gente ia cantar, que é outra coisa que a gente precisa ter zelo. Precisa ter zelo do que vai acontecer aqui. A gente não pode entrar numa rotina, vamos lá, põe essas músicas aí, vamos cantar, ou escolher aqui na hora. Eu confesso para vocês que às vezes a gente estava falhando nisso. E nós precisamos sempre retornar e rever as coisas. O que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou cantando o que Ele quer que eu cante? Porque se for o que Ele quer, porque outras músicas vão abençoar você. Agora, se for o que Ele quer, vai tocar diretamente na tua vida, na tua alma, no teu coração. E eu preciso ter zelo com isso. Então, meus amados, eu acho que nós estamos num tempo de conserto. Amém? Nós somos uma igreja boa. Glória a Deus. Nós somos pessoas que trabalham, pessoas que estão envolvidas com as coisas, que reprovam coisa errada, que nem aquela ali. Agora a gente não pode perder o primeiro amor. Porque senão qualquer coisa vai tirar você. Ou você vai achar que tem direito, você vai achar que tem algum direito. Imagina, eu tenho direito, eu sempre estou lá na igreja, então eu tenho direito. Às vezes eu falo com a pastora Cida, né? Aí é outro assunto, né? Mas às vezes eu falo com ela, às vezes ela diz assim, eu quero ir na igreja e tal, mas ela não está conseguindo, né? Eu acho que estão assistindo a gente aqui. Pastor Álvaro também, mas, puxa vida, né? 81 anos, estão com algumas dificuldades. E às vezes ela fala assim, eu falo, pastora, você tem crédito. Mas ela tem mesmo. E está impossibilitada. Agora, e a gente? A gente quer crédito também. Hoje eu me dou o direito de. Meu querido, e vou te dizer mais. Você pode fazer tudo. Você sabe quanto a isso? Falando de maneira muito honesta, a gente deve ter lazer com a família, faça isso, tenha lazer, e eu sei muito bem identificar isso. Agora a gente também não pode baixar a guarda, a gente não pode deixar de lado aquilo que deve ser a prioridade na nossa vida, meus queridos. Sabe que a Bíblia diz, não deixe, como é o costume de muitos, a frequência na igreja, na congregação, não faça isso como é hábito de muitos, tem muita gente que tem esse hábito.
Deixa a frequência na casa de Deus. Vem de vez em quando. Deus está te dizendo, volta ao primeiro amor, senão eu vou vir conversar com você. Sabe o que acontece? Quando o calo aperta, a gente procura Deus. Isso não é primeiro amor. Isso é buscar de forma egoísta a solução para um problema que apareceu. Mas quando está tudo bem, Deus não é tão importante. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. O texto vai dizendo assim, ó. Lembra-te, pois, de onde você caiu. E aqui, a palavra lembrar, no original grego, e eu não sei se a pronúncia é essa, mas no original grego, menimoneu, tem o sentido de, olha o sentido da palavra no grego, tem o sentido de recordar de forma ativa, trazer à mente com propósito, refletir com intenção. É o sentido dessa palavra. Lembra-te, significa traga a tua mente de forma intencional com o propósito de entender o que eu estou dizendo. Traz a tua mente com propósito. Recorda de forma muito ativa onde foi o momento que você começou a declinar do primeiro amor. Quando foi? Em que momento? Traga isso à tua mente. E ele está dizendo, traz a mente. E não é apenas uma lembrança emocional, nostálgica, não é nada disso não. É um convite para você analisar com muito zelo onde você começou a se desviar do primeiro amor. Em que momento que foi? Que já não te traz tanto interesse estar nos cultos, seja culto de semana, você arrumou alguma muleta, alguma coisa, porque você se empenharia para outras coisas. Pode começar a lembrar que você já se empenhou por uma série de coisas que não era a igreja, e você se empenhou. Talvez você não estava bem de saúde, mas você se empenhou por aquilo, porque aquilo era um valor para você. E você fez aquilo, você pagou o preço. Muitas vezes, para vir na igreja, a primeira coisinha que acontece, a gente não vem. Quantas pessoas vão trabalhar com dor, mas se tiver com dor no dia do culto, não vem no culto, porque está com a dor. Sendo que no trabalho, provavelmente a dor não seria curada através de uma oração, mas na igreja sim. Sabe por que a Bíblia diz, olha, vá falar com os presbíteros, vão impor as mãos em você, a oração deles vai trazer cura para a tua vida. Olha que coisa, meus amados. Então estou trazendo à tona hoje algo para nós refletirmos como está a nossa vida. E não se trata só de estar trabalhando ou fazendo alguma coisa na igreja. E esses 3 verbos que estão aqui em Apocalipse 2, ó, lembra-te, depois arrepende-te e depois pratica. Esses 3 verbos estão no modo imperativo. Isso é imperativo, lembra-te, arrepende-te e pratica. É uma ordem expressa de Jesus. Está no imperativo, não tem opção. Ou é isso, ou virei a ti e vou remover teu candelabro. Veja, não tem opção. Então, meus amados, hoje, sem fundo musical, reflita nessas coisas. O texto vai dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. São ordens diretas de Jesus a essa igreja de Éfeso. E é para a igreja de Éfeso e para nós também, meus queridos. E aqui, lembra-te também do grego, é imperativo. Então, veja que quando Jesus está dizendo, lembra-te, é um chamado para você refletir de forma séria.
E não é opcional, Ele está ordenando que você traga isso à tua memória, para que você identifique onde que começou o desvio, o erro. Reconheça onde houve a perda do amor pelo Senhor, do amor pela sua obra. Perceba mudanças nas suas prioridades, é o que Jesus está dizendo. Perceba as mudanças nas suas prioridades. Começa a perceber, lembra? E começa a perceber quando você começou a mudar a prioridade. Agora a igreja não é mais prioridade, culto não é prioridade, reino de Deus não é prioridade, dizimar não é prioridade, ofertar não é prioridade. Quando foi? O texto está dizendo aqui, queridos, que o Senhor, que a falta desse reconhecimento vai trazer juízo. Então, aquilo que era essencial agora não é mais. Quando foi que isso começou a acontecer? Aquilo que era essencial hoje se tornou opcional. E você sabe que tem algo que talvez eu não consiga terminar essa palavra hoje, porque tem bastante conteúdo aqui para trazer para você. Mas, meus queridos, nós precisamos identificar os desvios na nossa conduta, na nossa vida. Quando que o coração começou a se distrair com outras coisas? Quando é que a fé começou a esfriar? Quando é que a rotina começou a substituir um relacionamento de verdade? Então nós precisamos encarar tudo isso. E na sequência ele vem: arrepende-te, mude de direção. Porque arrependimento é exatamente isso, é uma mudança de mente, é uma mudança de direção. Você muda o caminho, muda a trajetória, é o arrependimento. Arrepende-te, mude de direção, mude a tua mente, que haja transformação na tua vida. É preciso muitas vezes, no processo de lembrar, olhar para trás, não para você ficar se culpando, mas olhar para trás com um sentimento de arrependimento, de clareza, vendo claramente como que foi a tua conduta, buscando o quê? O ponto onde a queda começou, para você zerar isso, meu amado, para que você possa corrigir o seu caminho. Você precisa reconhecer: olha, quando eu comecei a valorizar mais a vida do lazer do que a igreja, foi aí que começou o meu amor a esfriar. Foi quando eu comecei a me envolver muito mais com trabalho, com atividades que eu poderia remanejar para outro horário, mas não, eu preferi sacrificar o horário do culto. Foi no momento que eu preferi começar a receber minha família nos domingos, onde eu deveria estar na igreja, e não deixei claro para eles que isso era uma prioridade para mim. Eu não sei, a gente poderia falar tanta coisa aqui, mas quando foi? Quando foi? E aqui ele diz: pratica. Não basta sentir saudade, meus amados, dos primeiros dias. Nós precisamos voltar a fazer do jeito certo o que nós fazíamos no início. Aleluia. Aqui ele diz: retorne ao lugar do amor genuíno. Retorne a esse lugar. Retorne a esse lugar da obediência fervorosa, do amor profundo à obra de Deus. Retorne a esse lugar. Por que o amor é o vínculo da perfeição? Porque se você estiver nesse amor, nada mais relacionado ao reino de Deus é um sacrifício. Tudo é prazer. Aleluia, meus amados. E eu vou te dizer, você tem prazer em servir a Deus, sabe aonde? Na tua igreja. Diga aleluia, meu amado. Sabe, não é naquela igreja que surgiu agora, não é naquele movimento para-eclesiástico, não é nada disso, é na tua igreja. Você tem prazer de estar aqui. Você tem prazer de servir ao Senhor, porque muitas vezes você também perde o primeiro amor, porque você quebra alguns princípios, porque Deus criou a igreja, e a igreja é a reunião do corpo de Cristo, que é formado por cada um de nós somos um membro do corpo,
E Deus, Ele estabeleceu igrejas pelo mundo. E cada igreja tem um papel fundamental na sua localidade, tem um papel na sua vizinhança, tem um papel no seu bairro, na sua cidade. As igrejas são assim. Você desempenha o seu trabalho, o seu papel, você dizima na tua igreja local. O teu esforço primeiro é aqui na tua igreja local. O teu serviço, a tua generosidade é primeiramente com os domésticos da fé, ou seja, com aqueles com quem você congrega. E depois você abençoa outros também, mas primeiramente você abençoa os da casa. Sabe, meus queridos, primeiramente você serve aonde você está plantado. E o fruto só vem quando você está plantado. Se uma árvore não estiver plantada, e nós somos comparados constantemente a árvores, na palavra de Deus, e Jesus é o tronco, nós somos os ramos, nós somos os galhos ligados à videira verdadeira, diga aleluia. Mas veja, se eu pegar uma árvore, quando ela vai começar a dar fruto e arrancar daquele lugar e plantar em outro, eu vou ter um problema. Eu vou matar os frutos. Eu vou interromper o ciclo. E quantas pessoas têm essa vida de ficar interrompendo, porque agora aqui não serve mais, eu preciso procurar um outro lugar, eu preciso de novos ares, eu preciso, de uma nova tecnologia na igreja, eu vou procurar igrejas mais relevantes. Sabe, quantas pessoas têm deixado de cumprir o seu plano, o seu propósito, por conta desse tipo de sentimento, a grama do vizinho é mais verde. E quem troca isso, troca outras coisas no decorrer da sua vida também. Se você não entender, esses dias eu falava na escola de adoradores, e uma aluna lá de Rondônia, ela estava dizendo assim: pastor, puxa vida, como eu sei que essa aula fica gravada e eu posso assistir depois, mas como é importante essa interação aqui da gente. Olha, eu me sinto tão grata a Deus por estar fazendo parte disso. Me sinto tão abençoada por estar fazendo parte disso, conhecendo vocês, estando em comunhão aqui, participando desse projeto da igreja. Sabe, meus queridos, e às vezes as pessoas têm acesso tão próximo a tudo que eu tenho ensinado lá. Nós temos acesso a tantas coisas que a nossa igreja pode oferecer, mas a gente não considera, a gente despreza. Sabe, queridos, tem grandes coisas que nós como igreja podemos realizar. Dá uma glória a Deus aí, meu amado. Porque a justa cooperação de cada parte do corpo em amor vai promover crescimento, avanço. Se nós não entendermos, porque quando a gente entende o propósito da igreja, qual é o papel da igreja, quando a gente entende o valor desse projeto no coração de Jesus, que chama-se igreja, quando a gente entende isso, a nossa postura muda. Se você entender como o projeto de igreja é importante no coração de Deus, a tua vida muda. Por quê? Porque se você mudar a maneira de você ver a igreja, de você pensar, e você começar a entender o valor desse tempo aqui, e o valor desse projeto, então a tua vida é transformada. Mudança de mente, transformação de vida. Amém, meus queridos? Então, deixe-me te dar um alerta. Se Jesus faz isso, e Ele levanta pastores para isso, deixa eu te dar um alerta. Se você tem ficado em casa, e tem segurado a tua família em casa, eu quero te dizer que aí a sentença é mais pesada, porque, por exemplo, filhos, eles têm o exemplo dos pais, são atraídos pelo exemplo dos pais. Quando você deixa claro que igreja não é um valor, não reclame quando teus filhos estiverem envolvidos com as coisas terríveis que o mundo oferece, porque você não vem na igreja, mas o mundo não deixa de trabalhar. O mundo está trabalhando para levar os teus filhos para as trevas. Muitos pais lamentam hoje por conta de postura que não tomaram no passado.
E cada vez que você não vem na igreja e diz para o teu filho, ah, isso aqui é mais legal do que a igreja hoje, a igreja pode esperar. Você está deixando claro para ele que não tem valor. Aquilo que Jesus valoriza não é valor para você. O próprio Jesus valoriza a igreja, mas você não. E às vezes, meus queridos, eu fico pensando, porque hoje a igreja está mais cheia. E eu fico pensando, puxa vida, o que se passa? Né? Hoje a igreja está mais cheia, mas e nos outros cultos? Então, meus queridos, Jesus é sério. Amém? Eu preciso te ensinar isso. Eu não preciso, queridos, olha, com todo amor, tá? Mas eu abrindo meu coração, eu não preciso falar coisas para segurar você na igreja. Eu preciso te ensinar o que é ser igreja. Nós não somos daquelas igrejas que vão deixar uma porta bem larga e dizendo assim, ó, fica do teu jeito, tá? Não tem problema, mas fica. Não, não é isso. Evangelho fala de transformação. Vem como está, mas cresça e mude. Isso é uma igreja séria. E eu quero que todas as pessoas que estejam aqui sejam pessoas sérias, que entendem o chamado, porque aí, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Nós vamos começar a cumprir de verdade, o chamado que o Senhor tem para nós. Deus tem um chamado específico, mas a gente precisa começar a pensar como Jesus e não como nós mesmos pensamos. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. E o texto vai deixando isso claro aqui. Retorna às primeiras obras. E ele diz, se não for assim, brevemente, logo, logo, virei a ti. Tirarei do seu lugar o teu candeeiro. Isso aqui é sério, meus queridos, isso aqui é solene. Sabe, aqui ele está revelando o peso do afastamento do primeiro amor. Afastar-se do primeiro amor tem um peso sério. E a consequência de ignorar esse chamado ao arrependimento e ao retorno às primeiras obras. Brevemente virei a ti. Jesus está falando com a igreja, não é com o mundo. Ele não está falando com o mundo. Presta atenção nisso, que eu já vou encerrar. Mas ele está dizendo, ele está falando com a igreja e não com o mundo. Virei a ti, igreja. E ele não está falando da volta de Cristo, ele não está falando de forma escatológica, né? Do dia, do arrebatamento, não está falando da vinda, da segunda vinda de Cristo. Não, Jesus está dizendo aqui que ele virá agora falar com a igreja. Ele vai fazer um tipo de visita que chama visita disciplinar. É o que o texto está dizendo. Eu virei a vocês com disciplina se vocês não mudarem. Vocês já viram pessoas que, eu falei aqui de situações de pessoas que quando está tudo bem, vão tocando a vida, desprezando a igreja, desprezando o compromisso, desprezando tudo. Mas quando o calo aperta, vem uma doença, vem uma situação, entra nos grupos, começa a pedir oração nos grupos, começa a vir. Querido, faça isso, viu? Faça isso e espero que você que já fez isso um dia não saia da igreja porque eu estou pregando e falando isso agora. Mas deixa eu te dizer, muitas pessoas fazem isso. E eu preciso exortar você nesse sentido. Porque muitas pessoas, quando estão precisando de algo, agora Deus serve. E isso está longe de ser primeiro amor. Então o que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos? Antes que venha o juízo. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo assim, se não é pelo amor, se não é por amor, então, você já ouviu isso quantas vezes? Ah, teve que ser pela dor. Mas eu vou te dizer uma coisa, você foi profeta quando você disse isso. Porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas estão tão distantes que Deus, o próprio Deus, coloca uma situação
para ver se você percebe. Só que você vai esperar isso ou você vai, meu querido, servir com amor? Você vai esperar vir sentença, juízo? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E tem um detalhe com Deus. Ele é soberano. E outra coisa, se Ele achar que é melhor remover você no tempo que você está bem, antes que venha o tempo que você oscila e volta de novo a se desviar, Ele vai fazer isso. Às vezes a gente não entende quando alguma pessoa parte e a gente diz, nossa, era tão novo, porque isso, porque aquilo. Meus queridos, Deus é tão maravilhoso, Ele é amor, Ele é soberano. A visão de Deus é completa. Nós não enxergamos, a gente vê uma parte, Deus vê tudo. Sabe? Então, existem pessoas que serão removidas no tempo que está bem, porque se Deus deixar mais um pouquinho, vai começar a se desviar de novo. Então, como para Deus é melhor que a pessoa se salve, Ele remove antes. Para quem fica é terrível. E o que eu estou dizendo para você? Eu estou falando coisas que já aconteceram. Quantas vezes você já viu coisas desse tipo? Quantas vezes, talvez você já tenha passado por uma situação, mas muitas vezes as pessoas, nem quando passa por uma situação, quando está naquele sufoco, pede ajuda, né? Mas depois que passa, volta à mesma prática de antes, não valorizando, não perseverando, não tomando posicionamento. Eu tenho dito para as pessoas, às vezes que estão passando por alguma situação, algum problema, alguma doença, alguma coisa que seja, eu digo assim, olha, reflete sobre isso, veja o que Deus está querendo te dizer. Quando vem uma doença, vem um diagnóstico, eu sempre falo isso para as pessoas, da minha família, todo mundo. Veja o que Deus está querendo te falar sobre isso. Por que isso aconteceu? Será que Deus está querendo que você tome um posicionamento, se lembre de algo, retorne? Eu não sei, mas veja o que Deus está te dizendo. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E às vezes você está servindo, e tal, mas está faltando um monte de coisa aí que Deus quer colocar em pauta. Então reflita em tudo o que acontece. Deixa o Espírito Santo falar e acerta, corrige. Faça tudo com amor. Sabe, meus queridos, o amor torna tudo tão fácil, faz você... A pessoa que se dedica, por exemplo, à prática esportiva, que ama isso, porque tem gente que ama os esportes. Quantas pessoas, isso é minha vida, eu amo o esporte. E porque ela ama, ela vai levantar cedo, vai disciplinar aquilo que come, aquilo que bebe, vai dormir no horário, vai pagar o preço, porque por conta dela amar o resultado. Ela ama aquilo, ela ama o esporte. Outras pessoas amam a música e ela paga um preço para que sejam dos melhores músicos e paga um preço de treino, dedicação, de estudos para ser o melhor. Tudo aquilo que você amar terá dedicação envolvido. Então, meu amado, deixa eu te dizer, se você ama Jesus, se você ama a igreja de Cristo, sabe de quem é a igreja? De Jesus. Amém, amados? A igreja é de Jesus. Eu amo Jesus, eu amo aquilo que Ele ama e aquilo que é dele. Eu amo, aleluia. A igreja é de Jesus. Se você ama Jesus, você vai amar a igreja dele. Aqui é uma igreja que Jesus ama. E se você ama Jesus, você vai amar o que é feito aqui, os projetos que são elaborados aqui, aquilo que a igreja proporciona. Você vai pagar o preço para estar aqui, você vai investir, você vai querer saber se tem necessidades,
Se você é trabalhador, você vai colocar o teu talento, porque o primeiro mandamento, ame ao Senhor com tudo que você é, com o teu talento, com as tuas aptidões, com o teu intelecto. Então, se eu amo ao Senhor, e eu tenho uma habilidade específica, eu ofereço isso para a igreja em amor, eu ofereço isso para o reino de Deus, assim como alguns irmãos têm feito. Mas, queridos, eu quero trazer isso para que você reflita sobre essa palavra nesta manhã. Jesus está dizendo, se você não se arrepender, virei até você com juízo. E aqui não é um aviso distante, viu? Aqui a palavra do grego, que é tacho, significa uma vinda rápida, com prontidão para agir. É esse tipo de vinda que Jesus vem. Ele vem para agir. Então, meus amados, olha só. Quando o amor se esfria, e também não tem arrependimento, Jesus intervém diretamente, para que você volte às primeiras obras. A presença dele pode vir com disciplina, a presença dele pode vir para silenciar ministérios, porque não tem arrependimento. Preste atenção nisso. Se ele vem com disciplina, ele pode silenciar ministérios, ele pode remover a autoridade espiritual. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês estão olhando para mim? Olha só. Ele pode remover a autoridade espiritual. Pensa sobre isso. Ele pode expor pecados e trazer vergonha. Ele pode permitir esterilidade no serviço, porque ele não tolera religiosidade sem amor. Então, quando ele vem, meus queridos, ele vem com sentença. E talvez a tua vida está amarrada em áreas e você, sabe, não se dá conta que está faltando aí primeiro amor. As coisas não acontecem, você vai levando, vai tentando empurrar, vai fazendo, está dando, vamos respirando. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que Deus promete para a vida dos seus filhos é muito mais do que isso. Sabe que as promessas do Senhor, eu quero te falar das promessas, eu sei que esse assunto, ele pesa, mas eu quero te dizer que as promessas do Senhor, para aqueles que têm o amor, que são fiéis, são de conquistar, são de vencer, são de se apropriar, são de tomar posse, são de geração, é bênção para a geração, é bênção para a família, é bênção para os pais, para os filhos, oh aleluia, é prosperidade física, familiar, financeira, intelectual. As bênçãos do Senhor, as promessas, elas não têm fim, e são para os filhos. Mas agora aqueles filhos que infelizmente desprezam o amor genuíno, se tornaram religiosos, vão experimentar esse tipo de disciplina da parte do Senhor. Porque, queridos, quero mencionar esse item e nós orarmos. Hoje nós participamos da Santa Ceia. E aqui, olha só, tirarei do seu lugar o seu candelabro, o seu candeeiro. Candeeiro ou candelabro simboliza a igreja, simboliza você. Você é portador da luz de Cristo, diga aleluia, meu amado. Mas se você é portador da luz, o Senhor está dizendo que Ele vai remover essa luz, Ele vai remover o candeeiro, se não tiver o abandono, o arrependimento e a volta às primeiras obras. Tirar o candeeiro aqui significa remover influência espiritual, significa que Deus vai remover a relevância da tua vida, da presença de Cristo evidente em você. Você pode até continuar trabalhando, fazendo alguma coisa na igreja, frequentando alguns cultos, louvando, participando de alguma programação, quando você tem tempo, mas a unção foi embora, a luz se apagou e não tem mais autoridade espiritual. E essa advertência é duríssima, meus queridos, é dura.
Sabe o que ele está dizendo? Vocês ainda podem funcionar como igreja, mas não serão mais luz. Meu Deus. Se você se lembrar, tem um outro texto que o Senhor no último dia diz assim, porque aqueles homens, aquele povo, aquelas pessoas estão sendo julgadas e, Senhor, em teu nome, nós estávamos lá, nós estávamos na igreja, a gente expulsou demônios, curou enfermos, a gente estava lá, a gente cantou bonito, a gente tocou muito, a gente ofertou. Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, eu nunca vi vocês, nem sei quem vocês é, afastem-se de mim para o fogo eterno. Queridos, você quer um negócio mais terrível e mais duro do que isso? Pessoas que estavam na igreja, hoje é dia da Santa Ceia, vamos nos lembrar da comunhão. Sabe o que a gente tem que estar fazendo em dia de Santa Ceia? Meus queridos, não é só vir uma vez no mês na igreja, porque agora é a ceia, mas todos os dias você precisa se lembrar do plano da salvação. Sabe o que Jesus fez? Jesus veio ao mundo e deu a sua vida por você. Sabe o que Jesus fez? Ele morreu, ele sangrou numa cruz, para que você tivesse vida eterna. Aleluia, meu querido. Ele sangrou para que você não precisasse sangrar. Ele deu a vida por você. Houve um plano lá na eternidade que pensava em você. E o que você dá em troca para Ele? O que sobra, o que resta. E sabe, tem um outro texto da palavra, eu não me lembro a referência agora, que diz assim, o que eu fiz, Deus está dizendo de forma profética, o que eu fiz para vocês me tratarem desse jeito? Então, meus queridos, hoje é um alerta para nós como igreja do Senhor. Nós precisamos reconhecer o valor da salvação e da nova vida em Cristo. Sabe, estar aqui tem que ser algo espetacular, meu amado. Aleluia. Estar na igreja para você tem que ser algo, aleluia. Oh, que bom, hoje tem culto, aleluia. Sabe, às vezes eu fico a gente, e com a nossa equipe também, a gente fica colocando lá, né, sabe, ficar postando, vem para a igreja com a tua família hoje. Olha, encerramento da campanha, vem para a igreja. E às vezes os irmãos respondem assim, ó, põe um tal, e depois não aparece. Ô, meu irmão, isso é coisa para mim falar para você como pastor. E Deus está olhando e dizendo assim, volta para o primeiro amor. Aleluia, meu querido. Volta para o primeiro amor. Oh, aleluia, volta para o primeiro amor. Volta correndo, volta rápido. Sabe, meus amados, a gente precisa valorizar. Lucas 10, 20 diz assim, alegrai-vos, antes de qualquer coisa, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos lá na eternidade. Aleluia. Isso tem que trazer uma alegria tremenda, que privilégio. O meu nome está escrito lá na eternidade. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, Senhor, o que nós vamos fazer nessa terra? Nós precisamos disso, daquilo. Senhor, e aí, como que faz? Pai amado, se alegra. Se alegra. Teu nome está escrito lá na eternidade. Oh, aleluia. Pastor, eu ainda não consegui as coisas que eu tenho sonhado, eu não consegui meu emprego, eu não consegui uma recolocação, eu não consegui um relacionamento, eu não consegui. Se alegra antes de qualquer coisa, porque o teu nome está escrito lá na eternidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que haja um constrangimento nos corações aqui nesta manhã, meus queridos. A gente precisa valorizar. Valorize o que você já tem. Amém?
Valorize o que você já tem. Você tem a possibilidade de estar aqui. Você tem uma palavra que eu considero boa. Você tem uma palavra que não é feita de qualquer maneira, pensada de qualquer maneira. É algo estudado, é algo que vem do coração. Querido, segura o que você já tem, valoriza o que você tem, agarra o que você tem. Guarda o que você tem, como diz a palavra, para que ninguém roube a tua coroa. E a gente precisa valorizar o fato de termos sido salvos da morte eterna, o fato de termos sido adotados como filhos. Aleluia. Chamados para uma vida com propósito. O Senhor te chama como filho e Ele te dá um poder e autoridade para você ir e cumprir um chamado. Aleluia. Sabe, meu amado, valoriza o fato de você poder trabalhar na igreja. Não abra mão disso. Valoriza isso e faça com amor, com uma adoração. Senhor, estou aqui. Sabe, essa é a minha adoração nesta manhã para Ti, Pai. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o Teu nome. A minha dança é fruto de uma vida que reconhece a Ti como Senhor. Só que eu sei que eu não faço isso sozinho, eu preciso de outros comigo, porque é a junção de cada parte do corpo que promove o crescimento. Eu preciso do meu irmão, eu preciso dele comigo, dela comigo, dele comigo, aquela também e aquele também. Eu quero todos comigo, porque Jesus morreu por todos e Ele quer que todos estejam juntos. Oh, meu amado, quanta coisa para a gente colocar em dia. Sabe? A ingratidão é algo terrível que esfria o coração. Seja grato. Sabe, querido, seja grato pela tua família. Seja grato pela tua família de sangue, pela tua família formada, pela tua família espiritual. Seja grato. Seja grato, meu querido. Seja grato por cada abraço, por cada momento que você pode estar aqui. Às vezes, estar aqui, ouvir uma palavra, estarmos um abraço, apenas, sabe, às vezes a gente tem muita coisa que falar. Esses dias, quando um irmão nosso, o superintendente, perdeu seu netinho, e nós estávamos lá com ele. Eu dizia assim, puxa, a gente não sabe o que dizer, não sei o que dizer. Ele dizia, não precisa dizer nada, só você estar aqui já é o suficiente. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não tem palavras, mas estarmos juntos é o suficiente. Quantas vezes, às vezes você não vai ter respostas, não vai ter todas a solução das coisas, mas a gente precisa estar junto, orar junto, chorar junto, rir junto. Amém, meus amados? Isso é ser igreja. Não se ausente disso. Não se prive disso. E outra coisa, você sabe que eu sou um pastor acessível, minha esposa é acessível. Somos acessíveis. Você está com alguma questão? Pode ligar, pode passar um WhatsApp, seja lá o que for, mas pode falar com o seu pastor. A gente tem, às vezes, dificuldades? Tem. Às vezes a gente tem muitos problemas? Tem. Mas o chamado é esse aqui. Amém, amados? E nós precisamos ser igreja. Vamos estar juntos. Essa é a palavra nesta manhã, meus queridos. Vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Seja engajado nas coisas. Seja engajado nos grupos, nos trabalhos, nas atividades. Se a gente, sabe, se programa, desprograma outra. Como você faz às vezes, muda. Às vezes a gente deixa de vir à igreja por conta de um programa que a gente programou, algo que a gente programou. Faz o contrário um pouquinho de vez em quando, desprograma o que programou para estar na igreja.
Sabe, irmão? A igreja não pode ser peso, tem que ser prazer. Servir ao Senhor tem que ser prazer. O Júlio, Júlio César, tem o outro Júlio César ali. Tem 3, né? 3 Júlio César. Os Júlio César São Paulino. Ele está aí com a gente um tempo. Aí ele foi convidado para trabalhar no diaconato. Aí, irmãos, ele e a Aline também, né? A Aline está literalmente caindo pelo diaconato. Brincadeira, Aline. Mas esse casal abençoado aí, né? Estão trabalhando. Assim, o primeiro, aí a gente, um dia antes deles começarem, a gente estava se reunindo ali, falou, nossa, amanhã eu começo o diaconato. Amanhã, parecia a final de São Paulo, né? Amanhã eu começo no diaconato. Sabe, irmãos, estava falando para todo mundo amanhã, sabe, isso é amor, sabe, queridos, não perca isso, tenha isso sempre assim, nessa manhã eu vou trabalhar no diaconato, aleluia, aleluia, amados. É tão bom ver coisas assim, isso nos alegra, sabe, meus queridos, e a gente precisa manter essa chama acesa. Tinha uma música que era assim, calma, não, fica tranquilo. Não precisa nem tentar buscar o tom, mas... Senhor, mantém essa chama acesa e não a deixes apagar. Lá, 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 lá. Senhor, mantém essa chama acesa e não a deixes apagar, né? E aí vai. Mas, queridos, mantenha essa chama no coração. Deixa eu te dizer hoje, meu amado, mantenha a chama, acende. Se ela apagou, pastor, acende. Diáconos, tem fósforo aí hoje? Acende a chama, meu amado. Eu estou brincando aqui, a chama acende com, sabe com o quê? Com o coração quebrantado, derramado na presença do Senhor, acendendo constantemente o fogo dia após dia. Como que eu acendo, pastor? Ora e lê a Bíblia. Ora, meu amado, na tua casa, gasta tempo de oração, leitura da palavra. Isso vai acender a chama, vai alimentar. Isso é como madeira no fogo, vai alimentar a chama. Enche a tua vida da presença de Deus, querido. Aí quando você vem no culto, não tem jeito, você se derrama, você se quebra, você pula, você dança, você quer ficar no culto, aleluia.